consegue ver, então. Isso. Acho que é isso, né? Mas vai vir uma porção, então? Já tem que liberar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Assim Connect, esse evento online da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. É um prazer recebê-los para esta palestra com este tema tão atual e tão importante para todos nós. Tem um recadinho também para vocês que estão nos assistindo. Está rolando um sorteio de 2 brindes da Associação Comercial. Para participar, é só seguir esses seguintes passos. Baixe o aplicativo Assim Mojimirim no seu celular, acesse o Clube de Vantagens, crie seu cadastro, faça login no Clube de Vantagens com seu e-mail e senha. Clique no botão sorteios, digite o código do sorteio que está aparecendo aqui embaixo nos comentários e boa sorte. Bom, então vamos lá. Na palestra de hoje, iremos abordar assuntos relacionados à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Quem tiver dúvidas, pode ir mandando aí nos comentários durante a palestra, que ao final serão respondidos. A lei foi aprovada e nós podemos ajudar a adequar sua empresa para que os dados estejam protegidos e em conformidade com a lei. Gostaria de apresentar nossos convidados de hoje, que são especialistas e irão nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Dr. Armando Zanin é mestre e doutor em Direito, é advogado responsável pelos direitos da empresa e professor. A doutora Andressa Garcia é advogada, especialista em Direito Digital e encarregada de dados, DPO. Primeiramente, quero agradecer a vocês dois por terem aceito o convite nosso, né, da Associação Comercial, por estar fazendo essa palestra. E agora é com vocês, doutor Armando. Muito bem. Todos me escutam bem? Sim. Legal, ótimo. Wanda, nós aqui começamos agradecendo a associação, na sua pessoa, como sempre, pelo profissionalismo, por tudo que você representa dentro da associação. Nosso muito obrigado desde logo. Uma honra para nós estarmos falando com vocês, acho que um assunto de interesse dos empresários que se veem com a entrada em vigor de uma legislação diferente, né? Algo que no Brasil ainda não é um costume, não há uma cultura de proteção de dados já instalada no país, e eu acho que a gente vai lidar agora com um tema realmente que todos vão ter que necessariamente passar a estarem mais próximos, mais habituados, já que as multas são pesadas, a gente vai abordar um pouco disso, e realmente o empresário em si, ele não pode bobear, né?
apresento também a doutora Andressa, eu já estive em algumas oportunidades aqui na associação, a doutora Andressa está comigo pela primeira vez, a doutora Andressa ela é especialista em direito digital, como a apresentação da Wanda já mencionou, e trouxe ela aqui, a doutora Andressa trabalha na nossa equipe, para justamente tratar de detalhes com um pouco mais de profundidade com vocês a respeito do tema aqui abordado. Importante destacar que esse é um bate-papo, né? Então, as perguntas, desde logo, já estão abertas, fiquem à vontade, para perguntar mesmo, né, Wanda, o que a gente não conseguir responder durante o curto espaço de tempo que a gente tem aqui, a gente responde depois, por e-mail, faz contato, por telefone. A ideia é fazer todos os esclarecimentos necessários para que todo mundo saia daqui com, pelo menos, uma noção de como, né, a partir de agosto, talvez, ou março do ano que vem, essa também vai ser uma discussão nossa aqui, como que essas coisas irão funcionar, né? Como a empresa deve se comportar, quais são os procedimentos que devem ser adotados e assim por diante. Legal? Vamos, então, para frente? Vamos começar? Eu peço auxílio da Keren aqui para a gente ir passando os slides, Keren. A gente consegue começar no segundo slide, depois do vídeo, aí eu passo o vídeo na sequência, tá? Primeiro, a gente precisa pensar, né? A nova lei, ela vem no intuito, com o objetivo de proteger o cidadão. Proteger o cidadão pessoa física, proteger os dados desse cidadão pessoa física, mas também cuidar da responsabilidade das pessoas jurídicas no tratamento desses dados. Aí, muitas vezes eu posso pensar, não, olha, eu tenho uma loja de roupa aqui, eu tenho uma indústria metalúrgica, eu tenho uma fábrica de plástico, eu não tenho nada a ver, não sou uma empresa de tecnologia, não trabalho com tratamento de dados, nada disso. Engano seu. A nova lei trata com muitos detalhes, desde um currículo que é descartado no lixo indevidamente, e aquela informação, CPF, RG, nome da pessoa, vai indevidamente para um terceiro, né? Desde uma relação interna entre patrão e empregado, dados coletados pelas empresas em contratos de trabalho. Então, o que eu quero desde logo fixar aqui essa premissa. Essa nova lei, ela atinge todos os segmentos, todas as empresas. Atinge comércio, indústria, serviços, e não necessariamente apenas as empresas de tecnologia. A gente tem todos os segmentos aqui envolvidos e cada um com uma peculiaridade específica. Os questionamentos que a gente pode ter em relação a essa lei, né? Ou seja, para que ela veio? Qual é o objetivo, a importância desse tema? Primeiro, quais os lugares que você frequenta? Quais as interações que você tem em redes sociais? Quais são os comentários que você faz em redes sociais? Seja numa foto, seja num vídeo, seja em qualquer tipo de notícia que ali é postada. Notícias que você compartilhou, testes de personalidade. Muitas vezes a gente vai na internet, faz um teste de personalidade, quer entender como funciona, quais são as minhas características, segundo o horóscopo e tal. E ali eu estou cedendo dados pessoais a um terceiro que muitas vezes eu nem sequer sei quem é. Quais os estabelecimentos? Eu fiz um cadastro online, né, numa loja para aquisição de um produto. Quais são as implicações dessas ações, dessas atitudes que eu, como pessoa física, cidadão, tenho na rede? E, para tanto, para ilustrar isso e, de alguma forma, demonstrar para todos do que nós estamos falando, um exemplo aqui anedótico, né? Algo que é talvez uma caricatura, um ator que se passa por um atendente de farmácia e faz um teste com as pessoas, os brasileiros em geral. Eu achei muito interessante, é um vídeo bem curtinho e eu queria compartilhar com vocês agora para a gente assistir juntos e depois pensar um pouco mais a respeito disso. É possível, Kelly, a gente rodar o vídeo? Sim. É possível. Legal, vamos.
Acho que é melhor querem acionar por aí, né? Isso. Quer tentar você, Davi? Deixa eu tentar fazer uma coisa. Os slides estão aqui, né? Se a gente disparar aqui, não vai funcionar. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Você junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dentro. Precisa disso? O que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Posso fazer uma foto sua? Foto? Para o cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Faz o cadastro, eu ganho desconto. Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? A gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão, também, o indicador do polegar. Tá? Por que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também, tem que fazer, né? Impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Pro nosso cadastro. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Não achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas, vem uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Então, cuidado disso. Eu parei pra pensar hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela? Passei. Veio a data de... Fácil, amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Esse é um videozinho bem curto que mostra um pouco do que nós já estamos vivendo. Né? Você pega a União Europeia, os Estados Unidos, a ideia que eles já têm lá sobre proteção de dados já é algo muito mais avançado. E o Brasil é um requisito básico, feito até por esses países mesmo, que o Brasil também tivesse uma legislação de proteção de dados para que as pessoas ficassem com mais segurança jurídica para a realização de negócios. E aí vem a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi editada já, aprovada pelo Congresso, e agora discutimos um pouco o início dos efeitos e tal, que vai ser objeto dos nossos comentários daqui a pouquinho. Mas eu queria destacar para vocês isso. Quem nunca já passou por uma situação como essa, né, de entregar seus dados como se fosse algo corriqueiro, normal, né, CPF, RG, documentos pessoais, hábitos. A gente não pode esquecer empresas norte-americanas que estão respondendo lá nos Estados Unidos, inclusive, por terem eleito o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente dos Estados Unidos, porque elas identificam hábitos de consumo, né, quais são os alimentos que o cidadão consome, ainda mais nessa época de pandemia, onde tudo agora é via internet, todos os nossos dados estão disponíveis a terceiros.
Então, acho que é nesse sentido que nosso papo de hoje, tentando abordar aqui os principais aspectos dessa nova lei. Certo, Andressa? Vocês estão vendo nossos slides aí? Só para confirmar. Estamos compartilhando os slides, Wanda? Não. Tá. Agora sim. Não, sumiu de novo. Tá, vamos Agora por aí. tá. Pode ser. Pode ser. Legal. Agora sim, né? Agora sim. Sim. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Como o doutor Armando já muito bem colocou aqui no vídeo também, acho que essa informação fica bem clara. Os dados que a gente deixa, os rastros digitais que a gente deixa pela internet, eles formam um corpo eletrônico e um extrato da nossa personalidade que é valiosíssimo para o mercado de Big Data e a economia digital. Hoje a economia é movida por dados e informações pessoais, porque a partir daí, dessas informações, que são tomadas decisões, e é importantíssimo isso para as empresas no geral. Aí a importância de uma lei geral, a gente já tinha algumas previsões na legislação esparsa, só que uma lei geral e específica sobre o tema é de extrema importância para a gente conseguir saber quais os direitos, o exercício desses direitos, e para as empresas, por outro lado, é uma segurança maior na questão de inovação, tecnologia. Você consegue ter parâmetros para a utilização dos dados pessoais sem, em contrapartida, frear o seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, acho que é um primeiro ponto para a gente desmistificar, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem proibir o uso da informação, mas, pelo contrário, ela vem garantir que essa utilização de usos, viabilizar, né, essa utilização de dados pessoais para que os usuários, em contrapartida, tenham os mínimos direitos garantidos de privacidade e proteção das suas informações. Aí, uma pergunta que é bem recorrente: a quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? O doutor Armando deixou bem claro aqui também que, às vezes, a empresa tem dúvida e fala: meu negócio não tem base tecnológica, eu não tenho nem site, eu não coleto nenhuma informação online, essa lei se aplicaria a mim? E o conceito de tratamento de dados pessoais trazidos pela lei, ele é bem amplo. Então, toda operação que, de qualquer forma, tratar algum dado pessoal, ela vai se enquadrar nessa exigência de adequação pela lei, de uma empresa pública ou privada. Então, se você tiver funcionário ou qualquer relação com fornecedor, com prestador de serviços, provavelmente, em algum momento, você vai ser ou controlador ou operador de dados. O controlador de dados, pelo conceito legal que a lei dispõe, seria o que toma decisões referentes ao tratamento de dados, enquanto o operador, ele realiza o tratamento mesmo, a prática de manuseio desses dados. Então, a abrangência da lei, ela é muito grande e trata tanto dos dados pessoais. A gente pode aqui dividi-los em informações que são identificáveis e que podem identificar uma pessoa. Então, dado pessoal seria todo o dado que identifica alguém, como ele pode vir a identificar. Dentro da classificação de dados, eu ainda tenho os dados sensíveis, que seriam todos os dados que, de alguma forma, identificam uma pessoa por raça, por religião, por opção sexual e saúde, são dados mais íntimos daquela pessoa. Então, a gente tem alguns exemplos aí, e é uma gama muito grande de informações sobre uma pessoa que podem tanto identificá-la como já ser, por exemplo, um endereço de e-mail. Se eu tiver um endereço de e-mail comercial,
sem um nome específico. Agora, se eu já tiver um endereço, Andressa, @, já é um dado identificável. Então, se enquadraria como um dado pessoal. Só uma parte, você pode passar, mas a ideia aqui, pessoal, primeiro, a gente tem, então, dados já desde logo identificados. Eu tenho meu nome, o CPF, meu RG, ótimo. Eu tenho dados que são de possível identificação, ou seja, então, o sujeito colocou lá uma dica em que se eu pesquisar um pouco mais, eu encontro. E dados sensíveis. Então, tem essas 3 classificações na lei, e é isso que a gente vai abordar aqui ao longo da exposição. Para cada uma dessas situações, eu tenho um regulamento, um tratamento distinto, ok? A equação dos modelos de negócio atuais hoje, eles geralmente envolvem esses 4 R's, que é a receita em rede, o risco, responsabilidade e regulamentação. A receita em rede seria geralmente esses negócios que são conectados ou de alguma forma têm alguma relação com uma base tecnológica. E a gente viu, né, acho que com essa pandemia, a gente consegue ver o quanto a gente está dependente, né, nesse momento do ambiente virtual, do ambiente digital. Então, e mesmo desconsiderando se sua empresa não tem nenhuma base tecnológica, não tem site, não tem uma relação direta à sua atividade com essa conectividade, a gente está em um cenário, em um ambiente em que a transformação digital, a inovação, ela é cada vez mais em pauta. Então, mesmo se hoje não for uma necessidade, provavelmente, futuramente, aí, pelo menos, a inserção que o mercado demanda, tem essa prospecção de ter essa necessidade de o desenvolvimento de uma adequação já nessa transformação digital com observância dessas exigências legais da Lei de Proteção de Dados. E um tópico, desculpa, de novo te interromper, mas vou ficar fazendo a parte aqui de papagaio do seu lado, a questão da responsabilidade. Fala, não, eu não coleto dados. Não, mas se você, de alguma forma, funciona como um intermediário, está prestando um serviço para uma empresa, aquele seu funcionário teve algum dado perdido, a responsabilidade, segundo a norma, ela é solidária, ou seja, todos aqueles envolvidos naquela situação, mesmo que eles não sejam ou não seja o responsável pela coleta, ele vai ser responsabilizado. Então, há um ponto específico aí que a gente tem que tomar muita atenção, tratar disso com muito cuidado, porque realmente isso pode gerar uma indústria, uma nova indústria de indenizações, dano moral e assim por diante. Esse ponto é importantíssimo, porque a questão da adequação à lei, ela vai ser um diferencial para pequenas e médias empresas, justamente por isso, porque a partir do momento que uma empresa grande está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela sabe que o risco de uma responsabilidade solidária, ela só vai contratar prestadores de serviços, fornecedores, que também cumpram com essa exigência legal e estejam em conformidade. Porque o risco é muito grande para ser assumido nessa cadeia de fornecimento e troca de dados. Não sei se alguém já teve essa experiência, pode seguir, Andressa. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho até alguns clientes aqui, de Mojimirim mesmo, que funcionam dessa forma. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, terceirização de mão de obra. Eu presto serviço para uma multinacional. Se você perceber, nos contratos assinados com essas empresas multinacionais, hoje a gente já tem cláusulas de compliance, cláusulas anticorrupção. Ou seja, uma empresa multinacional, uma empresa de grande porte, não contrata um prestador de serviço ou um fornecedor que não assuma a responsabilidade em estar em conformidade com a legislação anticorrupção. E a partir da entrada em vigor dessa nova lei, vai ser assim também em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O cidadão quer saber se você assume a responsabilidade e tem um programa instalado na sua empresa, programa, a gente vai abordar as etapas desse programa, não estou falando de um software, estou falando de um programa de ações que são realizadas dentro da empresa, para que aí sim, aquela grande empresa, aquela que vai te contratar, o tomador dos seus serviços, ele vai, com certeza, querer
verificar se o seu programa está em andamento ou não para poder te contratar. E a importância desse programa é justamente garantir que essa lei seja cumprida, no sentido de que são trazidos, né, pelo artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, vários direitos que são do titular e ele pode exercitá-los. Então, o programa deve garantir, né, que a qualquer tempo esse usuário, esse titular de dados, ele consiga uma comunicação direta com a empresa para exercer qualquer um desses direitos, seja a confirmação da existência de dados a respeito dele, quais dados, o consentimento que foi dado ou não, quando que aquele dado foi coletado, bem como exercer direitos, por exemplo, de exclusão, a portabilidade dos dados e de mais outras informações referentes às informações que a empresa trata dele. Exatamente. Acho que a ideia aqui é mostrar para o cidadão, e essa cultura, essa conscientização que a gente está mencionando, mostrar para o cidadão que esses dados pessoais são dele. A gente no Brasil hoje ainda não tem essa noção. Né? Parece que quando eu forneço meus dados para o banco, esses dados são do banco, e aí o banco faz o que quer com esses dados. E essa nova lei vem justamente para trazer o contrário. Os dados são do titular dos dados. Então, ele pode pedir a eliminação desses dados, ele pode pedir o bloqueio, ele pode... Enfim, os dados são dele. A gente teve um exemplo há pouco tempo atrás, que é o cadastro positivo. Demorou para sair no Congresso, mas saiu, e hoje ainda está tímido, mas já está sendo, de alguma forma, aprimorado, colocado em prática, onde isso fica claro. Eu tenho lá meu score bancário numa instituição financeira. Se eu quiser levar meu crédito para uma outra instituição, aquele crédito é meu, aquele score é meu, não é do banco onde eu estou hoje cliente. Eu posso não estar amanhã e estar em outro banco e eu levo. Esses dados são meus. Então, acho que isso é muito interessante e muito legal para a pessoa física, para o consumidor, para aquele que é titular dos dados. Em relação à vigência, essa lei foi criada lá atrás, em 2018. A Lei 13.709 foi sancionada em 2019. Ela previa a entrada em vigor, na sua totalidade, 2 anos após a publicação. Ou seja, a previsão para a entrada em vigor era agosto de 2020. Ela foi publicada lá em agosto de 2018. Em agosto de 2020, ela teria a entrada em vigor. Nós tivemos uma medida provisória que prorrogou esse prazo. Então, se hoje você entrar no texto, na internet, colocar lá no Google, Lei 13.709, no último artigo dessa lei, se não me engano, 65, 66, vai ter uma previsão lá. Essa lei entra em vigor em maio de 21, maio do ano que vem. Todavia, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei antecipando essa vigência. E essa medida provisória, que retardava a entrada em vigor dessa lei, ela ficou ainda em análise pelo Congresso. Isso significa que, nesse primeiro momento, o presidente da República deve sancionar esse projeto de lei. Se ele o fizer sem qualquer tipo de veto, isso deve acontecer nos próximos dias, nós teremos a entrada em vigor da lei como um todo a partir de agosto desse ano. Significa daqui a 2 meses, 3 meses. Né? As sanções, a doutora Andressa vai pontuar um pouco mais detalhadamente sobre as sanções administrativas. As sanções que seriam aplicadas no ano que vem. Então, nós teríamos aí um período de 6 meses, 8 meses, para que as pessoas possam se adequar. Contudo, a partir do início do ano que vem, no primeiro semestre ainda, a gente já teria o início da aplicação das sanções, ou seja, não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, capturou um CPF, um nome de mãe, qualquer dado do cidadão sem o seu consentimento, está usando isso para vender um produto, para fazer uma propaganda, qualquer tipo de coisa utilizando esse dado, amanhã essa empresa pode ser penalizada, pode ser multada.
autuada uma multa que pode variar de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais. Então, é algo bastante expressivo em que as empresas precisam realmente estar conscientes de que precisamos nos adequar à nova lei. Então, em suma, aguardemos essa semana próxima, provavelmente a gente vai ter o final do prazo para a sanção do presidente da República. Se não fizer nada, sanção tácita, a lei entra em vigor, a partir de agosto, os efeitos dessa lei começam a ser gerados, sanções para o ano que vem. Se, eventualmente, o presidente da República vetar o artigo que trata da vigência, aí sim, nós vamos ter alguma modificação, entrada em vigor no início do ano que vem. Mas o importante é o seguinte, seja entrando em vigor agora em agosto ou início do ano que vem, essa lei, o Brasil não tem como fugir dela porque é uma exigência internacional. Tratados internacionais, União Europeia, ALCA, que engloba a América do Norte, países da América do Norte, em especial os Estados Unidos, exigem que exista uma regulamentação desse assunto interna no país para que haja a possibilidade de se fazer negócio. Então, pessoal, é inevitável, todo mundo vai ter que estar adequado a essa norma. E seguindo aqui com questões de desafios que a gente está tendo para a implementação dessa lei no momento. Uma das questões da prorrogação, né, que está em pauta aí, como o doutor Armando pontuou, questão das datas, a principal motivação, além, né, da crise, da pandemia que a gente está vivenciando, é a não posse da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável, né, pela aplicação dessas sanções, e vai ser o órgão responsável também para consultas, para esclarecer dúvidas, para regulamentar a matéria. Então, embora ela já tenha sido instituída, ainda não foi empossada. E essa é uma das grandes motivações aí para a gente estar nessa discussão da prorrogação da lei. Esse tema, o tema de Lei Geral de Proteção de Dados, ele é um tema bastante complexo e demanda, né, uma equipe multidisciplinar. O setor jurídico precisa conversar com o setor de TI, principalmente com segurança da informação. A gente precisa também fazer a intermediação de todas essas áreas, porque principalmente na fase inicial do projeto, que a gente vai tratar daqui a pouco, a hora que falarmos das fases de adequação, é imprescindível que a gente tenha esse contato direto com todas as áreas, a área do marketing, a área de recursos humanos, para saber quais dados estão sendo coletados, estão sendo tratados ali, para conseguir fazer uma estruturação de um programa de compliance que realmente abarque todos os riscos que essa empresa tem nesse fluxo de dados que tem diariamente na empresa, rotineiros, porque às vezes você implementa um programa de compliance completo e esquece de locais que às vezes não dão atenção, por exemplo, o descarte incorreto de um currículo, o manuseio de aparelhos eletrônicos da empresa, né, por exemplo, pendrives, que contenham dados pessoais e acabam circulando para fora da empresa. Então, tem todo um cuidado, uma política de privacidade que tem que ser desenvolvida, né, nessas fases de adequação. E outro ponto importantíssimo que tem que ser feito nessa fase inicial já é a definição e capacitação do DPO, que é o encarregado de dados, né, e vai ser a ponte principal aí, tanto entre a empresa com a autoridade de proteção de dados, como entre os titulares e a própria empresa que o contrata por esclarecimento de dúvidas. A gente viu aí que é uma matéria, além de ser complexa, é uma matéria que tem muitos pontos ainda a serem regulamentados, então as dúvidas são comuns. E outro ponto que afeta bastante a questão dos desafios, que o doutor Armando estava comentando também, é a questão de desinformação da população. A gente tem uma lei aí para entrar em vigência, que ela é bem protetiva, só que a NPD, que deveria estar fazendo essa conscientização também, né, dos direitos dos titulares, os limites, a forma de exercitá-los, como ela ainda não está empossada, ainda tem muita essa questão de desinformação para os titulares também, eles não sabem como vão funcionar,
E isso, em contrapartida, vai gerar um desgaste ainda maior na hora que a lei entrar em vigor, porque vai ser uma avalanche de denúncias no órgão de fiscalização, e as empresas terão que estar prontas ali para responder, para tratar dos incidentes. Então, o programa de conformidade é primordial nesse ponto também. Andressa, eu gostaria só de falar apenas, dar mais um recadinho, que quem estiver nos assistindo e tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, que nós, ao final, vamos responder. Só esse recadinho. Pode continuar. E, em contrapartida, também a gente vai ter muito a questão de judicialização dos dois lados, porque o titular de dados, ele provavelmente vai buscar no Poder Judiciário uma reparação pelos danos eventualmente sofridos por um vazamento, uma exposição indevida dos dados. A gente vai ver que as sanções administrativas, elas vão para um fundo, elas não vão para o titular. Então, com a cultura que a gente sabe que existe no Brasil de buscar o judiciário, é bem provável que a gente tenha uma onda de judicialização muito grande de demandas nesse sentido. E, por outro lado, a própria empresa também, que se sentir prejudicada por uma sanção administrativa, também vai poder recorrer ao Poder Judiciário. Então, provavelmente teremos várias ações judiciais nesse sentido. E outro ponto, acho que só para complementar o que já foi dito, a questão da adequação é uma questão supranacional e vai ser primordial importância para o Brasil. Acho que até por isso essa discussão do projeto de lei que trata da vigência agora para agosto mesmo, né, traria essa vigência para agosto, para a gente conseguir, após recuperar os próximos suspiros dessa crise, conseguir, no cenário nacional, estarmos já com uma lei geral de proteção de dados em vigência e conseguir globalmente fazer parte dessa economia digital de uma forma compliance também com o restante do mundo. Passando aqui já para a questão das sanções administrativas. Tem uma perguntinha que eu gostaria de fazer, que eu achei até interessante. A dona Nilza Bonachella, ela escreveu assim, que ela entrou com um pedido de aposentadoria no INSS e na mesma semana começou a receber várias ligações de pessoas, de bancos, oferecendo empréstimos. Como é que fica agora com essa lei? Justamente sobre isso que a lei quer tratar, né? A proteção do cidadão, dos dados pessoais do cidadão. Hoje a gente sabe que, infelizmente, é muito comum a comercialização desses dados. No caso do INSS, principalmente, né? Basta a gente acompanhar nos jornais e televisão as financeiras, né? As empresas que fazem empréstimo consignado. Basta o sujeito se aposentar para que o telefone dele passe a tocar todos os dias, ofertando empréstimo consignado. Ou seja, há aí um claro desvio de dados, uma clara fraude com esses dados pessoais, que é justamente isso que a nova lei quer proibir, responsabilizando a instituição que vazou esses dados. Então, nesse caso específico, eu entrei para me aposentar, no dia seguinte estou com o meu telefone falando em aposentadoria. Há aí um claro vazamento de informação e o INSS tem que ser responsabilizado, né? E é nisso que a doutora Andressa estava colocando. Olha só como é importante. Além dessas sanções todas que estão aqui no 52, que vão de advertência, multa, bloqueio de dados, assim por diante, essas sanções são aplicadas por essa autoridade nacional. Então, esse dinheiro vai para um fundo do governo federal. Agora, fora isso, eu tenho um dano à pessoa física ou jurídica que é titular desses dados. E aí é esse dano que vai ser cobrado na justiça. Daí essa avalanche, essa judicialização, onde a gente está criando, né, talvez devidamente, até que as empresas e todos estejam conscientes da necessidade de proteção desses dados, e a gente está criando uma indústria de dano moral, né, e de perdas e danos. Ou seja, cabe, por exemplo, no caso da Nilza, ajuizar uma ação judicial falando, olha,
alguém vazou meu dado de dentro do INSS. E ali aquela instituição é responsável por aquele dado. Né? É justamente esse o ponto. É o que a lei quer proteger, o cidadão, penalizando aquele que detém os dados e faz um mau uso desses dados. Ah, não, mas foi o funcionário, o empregado do INSS que vazou. Não importa. Foi o empregado da empresa que vazou. Não importa. A responsabilidade é da empresa detentora dos dados. Seja ela pessoa jurídica de direito público, como no caso do INSS, União, Estados, municípios, seja no caso de direito privado, uma empresa privada qualquer, né, de qualquer segmento. Então, é justamente esse ponto tocado na pergunta, é justamente isso que a lei quer fazer, essa proteção. E retomando aqui a questão das sanções administrativas, entrando em vigor a lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai poder fiscalizar, bater lá na empresa, tanto por denúncia como por risco. A gente vai ver na parte de adequação, mas tem os chamados riscos vitrines, então provavelmente as autoridades fiscalizadoras vão olhar com um olhar mais atento para as empresas que tratam um volume de dados ou que colhem um volume de dados muito alto. E como sanções administrativas, a gente tem desde a advertência até a multa, que pode ser até de 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica. Eu acho que um dos principais pontos, que é o que já está acontecendo na União Europeia, e que pela nossa lei brasileira aqui também teremos, é a questão de publicização dessas infrações. Tem um site, aqui a gente vai deixar o material para vocês depois, não dá para ver direito, mas chama Enforcement Tracker. É um site que a União Europeia já tem, né, em decorrência da exigência do GDPR, que lá já está vigente desde maio de 2018, e aqui você tem o nome de todas as empresas que estariam na blacklist, né, que é uma lista de todas as empresas que já foram multadas. Aí aqui eu tenho tanto a infração como o artigo que foi enquadrado, o valor da multa que foi aplicado. Então, esses parâmetros lá de fora, como a nossa lei ela é espelhada, ela foi, né, inspirada, né, nesse regulamento europeu, tem sido bastante educativo a gente olhar como que tem sido aplicado lá, que provavelmente o Brasil vai seguir a mesma linha. Então, aqui é interessante ver essas infrações que estão sendo penalizadas lá, porque a gente tem um exemplo aí que a Ilza acabou de falar na pergunta. A gente tem, por exemplo, tanto no regulamento europeu como no Brasil, a exigência de qualidade, um princípio que exige a qualidade dos dados. E é muito comum, por exemplo, hoje em dia, a gente receber mensagens de cobrança de uma pessoa em nome de outra no celular. Tivemos a aplicação de multa na União Europeia nesse sentido, uma cobrança que foi enviada para o celular de outra pessoa por uma base errada de dados, de informações. Fora isso, temos perda de informações em dispositivos móveis, por exemplo, pendrives, que geralmente são questões que a gente não dá tanta atenção, mas que dentro de um programa de compliance tem que ser muito bem pontuado, política de privacidade e de manuseio dos equipamentos da empresa, das informações, principalmente acho que nessa fase da pandemia a gente viu como que é importante ter uma política de privacidade, uma conscientização, uma capacitação dos próprios funcionários para eles saberem lidar com essa informação. Acho que a principal, hoje, problema da segurança da informação é falha humana. Então, a gente tem que tentar demonstrar, e é o que a gente faz também no programa de capacitação, essa importância do manuseio dos dados também pelo... Mas olha que pergunta interessante. A Paula Pavese Ferdinand, ela pergunta como provar que foi o INSS que forneceu esses dados, essas informações. Como podemos provar? A partir da entrada em vigor da lei, vai haver um sistema, e aí a gente está falando muito sobre isso, uma mudança de cultura. Por quê? A lei impõe que aquele que recebe o dado, ele tem uma responsabilidade objetiva. Se ele agiu com dolo ou culpa, né, tentando tirar esse juridiquês que muitas vezes ninguém entende, mas
independente se foi um erro, foi sem querer ou se foi por querer, os dados estavam na posse, nesse caso, do INSS. Então, a inversão do ônus da prova cabe ao INSS demonstrar que os dados não saíram de lá. Numa situação como essa, é óbvio que se eu me aposentei ontem e hoje eu já estou recebendo mensagens, é claro que eu não, claro, né, não deixando esse dado à disposição na internet, né, eu não tendo isso como uma informação pública, fica claro que esses dados foram vazados. E aí caberá ao próprio INSS demonstrar qual é o programa dele de tratamento de dados, qual é a proteção que ele dá com os dados que ele lida. Esse é o ponto. Né? A doutora Andressa estava mencionando, nessa lista negra, aquela empresa que vai tomar serviços, que vai contratar os serviços de uma outra empresa, vai checar. Deixa eu ver se a empresa que eu vou contratar, ela trata os dados, ela tem um tratamento de dados, ela tem um encarregado por esse tratamento de dados, ela tem um interlocutor que é o encarregado entre dados da empresa, que vai falar com o departamento comercial, que vai falar com a diretoria, que vai falar com o RH, e que vai consertando, né, uma união entre todos esses departamentos. Esse encarregado pelos dados vai ter que prestar esclarecimentos à autoridade nacional. Ou seja, é isso que vai precisar ficar demonstrado. Então, amanhã o INSS vai responder ao processo. Se ele não tiver como comprovar esse tratamento de dados, ele vai ser condenado a uma indenização. Esse é o perigo para as pequenas, grandes e médias empresas. Se eu não conseguir demonstrar que eu tenho na minha empresa um departamento responsável, não precisa ser um departamento, a gente vai falar um pouco mais sobre essa introdução, se quiser até passar, que é justamente essas fases de adequação. Né? O que eu queria simplificar aqui para tentar deixar mais claro para todo mundo. Primeiro, eu preciso ter uma pessoa, eu não preciso contratar uma pessoa para fazer. A gente fala em encarregado de dados externo, interno ou híbrido. O que é o encarregado de dados externo? Por exemplo, a doutora Andressa, especialista em direito digital, ela já funciona como encarregada de dados em algumas empresas. Bom, eu vou contratar a consultoria da doutora Andressa, ok? Ela passa a ser a profissional responsável por organizar internamente na minha empresa quais são os dados obtidos, coletados pelo departamento comercial quando eu vou fazer uma venda. Esses dados servem para quê para a minha empresa? Além do departamento comercial, eu coleto mais algum dado na questão técnica? Os dados coletados são para análise de crédito só? Eu utilizo esses dados para alguma ação de marketing? Então, veja, o departamento de marketing com o comercial, com a parte técnica da empresa, todas essas etapas vão ter que ser concentradas nessa cabeça, nesse encarregado de dados, que é ele que é o responsável por organizar todas essas informações, demonstrar o porquê que eu preciso daquelas informações para o meu negócio e mostrar isso para a autoridade nacional. A autoridade nacional fala, ok, legal, doutor Andressa, ok, essa empresa está em conformidade com a lei. O próprio PROCON já começou a fazer algumas notificações sobre a apresentação. Olha, como é que você está tratando esses dados que são obtidos pela sua empresa? Você exige que o sujeito coloque lá telefone, endereço no site para capturar alguma informação rica, algum conteúdo rico, em troca ele te cede dados, você obteve o consentimento dele, esse consentimento é prazo indeterminado, tudo isso, quem deve fazer essa interlocução entre empresa e autoridade nacional é justamente a figura do encarregado de dados. É ele que vai organizar tudo isso. Não, mas eu tenho um porte de uma empresa que necessita de alguém internamente para fazer isso. Vai ter trabalho para ele 24 horas por dia, 8 horas diárias, conversando sobre esse assunto. Legal. Se a empresa tem um porte para isso, ela internaliza um profissional, 2, 3 profissionais, para tratar desse assunto. Não, minha empresa é pequena, média, eu não preciso necessariamente ter alguém aqui para fazer isso. Vou colocar isso na mão da secretária, ou vou colocar isso na mão do administrativo. Será?
que as pessoas que hoje tratam com contas a pagar, receber, questões de compras internas, material de escritório, etc. e tal, tem condição e técnica para fazer essa conexão, entenda, o encarregado de dados é aquele que vai te livrar da multa. Então, naquele exemplo do INSS que a gente estava falando agora há pouco, se o INSS vem e prova que ele tem um tratamento de dados e há uma proteção desses dados, que eu tenho um número específico de pessoas que acessam esses dados, que eles deixam o rastro, quando do acesso aos dados, fica lá marcado quem acessou, quando acessou, por que acessou, ele demonstra isso em juízo, ele se livra de uma indenização. Ou seja, aquele dado foi obtido, mas não foi obtido pelo INSS, porque ele conseguiu comprovar que ele tem uma metodologia interna de proteção desses dados. Agora, a empresa não conseguiu demonstrar que tem um programa de conformidade de Lei Geral de Proteção de Dados, presume-se que é ela a causadora daquele vazamento de dados pessoais e, portanto, cabe a ela reparar o dano causado àquele cidadão titular dos dados. Então, é um programa que são fases de adequação. A doutora Andressa sempre gosta de mencionar e me corrige a todo momento, que fala, um projeto. Não, não é um projeto. É um programa. Vai ser permanente isso. Eu não tenho como fazer um projeto, terminou, ok, acabou o meu problema. Não. Isso é um programa que vai ter que ser permanente, de verificação constante, se esses dados estão efetivamente protegidos ou não, porque amanhã, se eu for instado, seja pelo PROCON, seja pelo meu concorrente, porque a partir do momento que isso entrar em vigor, o concorrente vai denunciar. Vai lá ver que ele não trata os dados. Chegou, você não tem um programa de proteção desses dados, como você faz a administração desses dados pessoais, lançou sanção administrativa, podendo, inclusive, resvalar, como nós já dissemos, para a questão de dano moral, perdas e danos e assim por diante. Então, é um programa contínuo de tratamento e proteção desses dados que devem ser anualmente, por exemplo, no caso da Autoridade Nacional, ela tem que ser alimentada de informações todo ano. Olha, meu programa é esse, eu protejo meus dados dessa forma, e todo ano eu tenho que demonstrar que esse programa está em vigor, né, ele está funcionando e tem dado resultados. Legal? Pode seguir. Aí só para abordar a questão de todas as fases de adequação mesmo, como o doutor Armando já diferenciou aí, não é um projeto, é um programa, a gente pode chamar de projeto a primeira fase, a fase inicial, que é o estudo do negócio mesmo e o mapeamento de todo o fluxo de dados que a gente tem naquela empresa para conseguir, na fase 2 do diagnóstico, elaborar e estruturar um programa adequado para aquela empresa. Então, a gente vai ver lá na fase de mapeamento de dados quais são os dados essenciais, a finalidade, para tratamento, a base legal que eles se enquadram e conseguir fazer um mapa de riscos, que aí com prioridades, o que, por exemplo, em classificação 1, AP1, quais os dados vitrine, as exposições vitrines que eu provavelmente atrairia a fiscalização, ou que a NPD pode ficar mais em cima no meu negócio, diretrizes na prioridade 2, que já são aplicadas em normas de segurança e que eu trago também para dentro desse programa, para conseguir garantir uma conformidade também com as normas de segurança, ISO, entre outras. E a P3 são informações, a prioridade 3 seriam informações que podem ser, né, alvo de fiscalização também, que não teriam um risco tão alto, mas que precisam estar adequadas, porque se a fiscalização resolver pegar no seu pé por causa daquele ponto, você pode ter um programa de compliance perfeito, e se tiver um vazamento de dados ali, uma exposição indevida, um manuseio irregular, multa, e às vezes até por uma questão pequena, e o prejuízo talvez seja maior até, a questão do dano reputacional. Você vai estar na lista das empresas que já foram multadas, às vezes por uma pequena infração, mas está ali e acaba sendo mal visto nesse sentido. E a implementação é uma das fases mais importantes e mais demoradas, por isso que a gente bate sempre nesse ponto, independente de quando for
começar a vigência da lei, muitas empresas já estão se adequando e as que não estão, está no momento de começar a estruturar um programa nesse sentido, porque é uma matéria complexa que demanda tempo e quanto antes começar, um calendário mais folgado aí vai ter para conseguir fazer essa capacitação, essa implementação dos programas, análise de documentos, depois de você fazer toda essa estruturação do programa, tem que fazer uma revisão contratual com fornecedores, principalmente para respaldar essa questão do risco, que é solidário. Então, se você está compliance, você tem que demonstrar isso em contrato e garantir que as pessoas que contratam com você também estejam. E o ponto principal é a questão da governança, porque, como a gente falou, o programa de compliance ele exige que esteja em pleno funcionamento um canal de comunicação, tanto da autoridade com a empresa, né, como com os titulares de dados. E a ponte para isso é o profissional encarregado de dados, o DPO, ele vai estar ali tanto para ajudar, auxiliar internamente nas questões, nas dúvidas que surgirem sobre o programa, para fazer as adequações que forem necessárias às políticas de privacidade, uso de dados, também para responder às notificações e, principalmente, acho que é o ponto principal, nas questões de incidente de dados. A questão do INSS, por exemplo, a gente parte do princípio, por exemplo, que a empresa vazou dados, vendeu aquela base legal, utilizou aquilo indevidamente, mas a gente tem muitos, e aumentou muito, né, a questão de roubo de dados. Os hackers, as bases de dados, é o que a gente falou, é valiosíssima. A gente tem bases de dados que são vendidas no mercado negro, deep web e tudo mais, porque tem uma valiosidade muito grande na questão de tomada de decisões. Então... Só Andressa. Wanda, senão a gente já estourou o tempo aqui, você me puxa a orelha aí, você me chama a atenção, caso estiver faltando poucos minutos, tá? De nós estamos caminhando para o final. Legal. O que acontece nesse caso da empresa? A empresa financeira ligou oferecendo empréstimo consignado. Opa, me interessa, assim, manda aqui a sua proposta, eu quero ver como que é. Essa empresa, junto com o INSS, ambos serão responsáveis solidários por eventuais indenizações ou perdas e danos a serem pagas para o titular dos dados, que não autorizou o uso desses dados. Então, é nesse sentido, todo mundo se responsabiliza solidariamente pelo vazamento desses dados. Outra pergunta, é mais que um advogado para ser o encarregado de dados, seria melhor um especialista em TI? Veja, o especialista em TI ele vai conseguir, de alguma maneira, proteger, criar uma criptografia, criar barreiras para que um eventual hacker, um invasor, venha roubar os seus dados. Agora, essa comunicação entre empresa e governo, empresa e autoridade nacional, empresa e PROCON, aquele que deve prestar o serviço, a lei não diz que deve ser um advogado. É claro que o conhecimento da legislação ajuda em muito a diminuição de erros, né? Minimizar os impactos de eventuais erros que podem acontecer. A redação original da lei até falava que teria que ter conhecimento jurídico, etc. e tal, agora hoje não mais. Então, hoje é como se fosse um profissional do INPI, aquele responsável por registro de marca. Qualquer um pode se especializar nessa área. A doutora Andressa já é especialista em direito digital, já trabalha com isso há algum tempo. Então, o que a gente cita é melhor procurar um profissional com experiência, seja ele advogado ou não, porque ele consegue fazer essa comunicação e entende quais são os problemas que a autoridade nacional, o governo federal, seja lá quem for, estão querendo apurar. Então, ele vai saber apresentar aquela informação, mas, claro, para que ele apresente aquela informação e tenha um resultado positivo, deve haver a existência de um programa dentro da empresa que ele consiga comprovar essa proteção dos dados. Okay. Vamos seguir?
Um pouco do que a gente já falou também, né, para a gente não estourar tanto tempo, mas essa questão da comunicação entre as equipes, né? Então, seja o profissional responsável pela implementação do programa de proteção de dados, ele vai falar com o comercial da empresa, ele vai falar com a diretoria, ele vai falar com o corpo técnico, ele vai falar com todas as áreas para apurar quais são os dados trabalhados e, a partir daí, estabelecer um programa, né, que vai ser aplicado como uma regra interna da empresa, como um regulamento interno que todos os empregados devem respeitar, sob pena, por exemplo, de uma advertência, uma dispensa sem justa causa ou algo do tipo. Então, esse programa de boas práticas de governança é uma coisa inevitável que todos vão precisar, uma hora, enfrentar. E a partir do momento que você estrutura um programa de compliance, você já tem também ali uma política criada para os novos projetos, para que o que a gente chama de privacy by design, todo novo projeto que você for elaborar, ou toda nova coleta de dados, alguma outra atividade que a empresa vai desenvolver que resbarre aí na questão da proteção de dados, você já faça desde o início em conformidade para não ter que estar revendo o programa de conformidade. O encarregado de dados, né? Como a lei é muito técnica, pessoal, a gente está aqui tentando fazer essa tradução, né? Muitas vezes é bem difícil, mas eu queria deixar muito claro para vocês. A gente está falando de uma autoridade nacional, que é o representante do governo. Aguardamos a criação, regulamentação, a posse dos profissionais que ocuparão os cargos nesse órgão, etc. e tal. Isso ainda não aconteceu. O encarregado de dados é esse cidadão, essa cidadã, responsável por organizar esse programa e fazer a comunicação entre empresa e governo. Então, o encarregado de dados é o que a gente chama aí de DPO, uma sigla em inglês, é o responsável por criar o programa, verificar quais são os pontos de atenção, se a empresa trabalha com dados sensíveis, se não, se aqueles dados são dados comuns, se existe a autorização do titular dos dados para que aqueles dados sejam utilizados. Então, o profissional encarregado de dados é esse sujeito que vai fazer a comunicação entre governo, órgãos fiscalizadores e a empresa ou a entidade da pessoa de direito público, né, pessoa de direito público, responsável por fazer o tratamento desses dados, a coleta desses dados. Aí a questão dessa pergunta da importância do DPO. A própria lei, ela estabelece no artigo 41 que o controlador, ou seja, aquele que toma decisões no tratamento de dados pessoais, ele deve indicar um profissional, o Data Protection Officer, né, o encarregado de dados, para que seja essa ponte de comunicação com os titulares. Então, essa informação vai ter que estar clara, a identificação, nome, o modo de contato com esse encarregado de dados vai ter que estar de forma bem clara no site ou no estabelecimento desse empresário. Imagina você, um exemplo, a gente estava até falando um pouco sobre isso hoje. Eu tenho lá a Casas Bahia. Então, a Casas Bahia é titular de vários dados. Ela pede vários dados pessoais para a pessoa fazer lá o crediário, um cadastro, etc. e tal. Ótimo. Se alguém quiser amanhã entrar em contato com as Casas Bahia e falar assim, olha, eu não quero mais que você use os meus dados, não quero mais propaganda, não quero mais dado que você se utilize para nenhuma finalidade dos dados que você tem, que eu cedi para você, você tem que ir no site, por exemplo, estar disponível lá como se fosse um ombudsman, né? Um ouvidor, aquele que vai ser responsável por tratar desse tema. Então, não adianta direcionar a pessoa por um telefone normal. Se já entra no site, lá no site, não. Eu tenho que ter um destaque para isso no próprio sítio eletrônico da empresa ou fornecido pela própria empresa de outra maneira, publicizado isso, esse telefone, esse contato tem que ser público, né, a publicidade dele. Para que quem esteja interessado em cancelar eventualmente a utilização dos dados, eu cedi os dados para você, agora não quero mais, eu preciso ter esse contato direto
com o administrador, como que a lei chama de DPO. E em alguns casos, a gente já tem hoje implementados chats, o robozinho, o algoritmo, ou seja, a pessoa entra no site e escreve naquele canal de comunicação: olha, eu não quero mais a utilização dos meus dados. O DPO já recebe aquele e-mail e ele próprio é a pessoa responsável por fazer o cancelamento da utilização daqueles dados, a rescisão daquela autorização que foi dada anteriormente. Então, a função desse profissional, por isso não pode ser qualquer pessoa, deve ser um profissional direcionado dentro da empresa que vai ser o responsável pelo tratamento desses dados. Certo. Aí a gente fala ainda do DPO, né, para finalizar, Wanda. Então, seria essa pessoa interna ou externa que seja independente, em regra, ele não pode ficar submisso totalmente às regras, né, impostas pelo dono da empresa, ele está mais vinculado à lei, por isso a gente chama ele de ombudsman ou ouvidor, ou seja, ele precisa, ele próprio, chamar a empresa ao cumprimento das regras, né? Daí a independência dele, o conhecimento na privacidade e proteção de dados, governança corporativa, a responsabilidade e esse canal de comunicação direto com ele. Muito bem. Certo? Chegando ao final, você quer falar mais alguma coisa? É um assunto árduo, né? Você pode perceber, a gente passou aqui uma hora falando sobre ele e não é tranquilo. Acho que esse foi o primeiro passo. Desde logo, Wanda, já me coloco à sua disposição para que a gente volte para tratar, de repente, sobre temas mais específicos de dentro da lei. Olha, eu tenho um negócio assim, como é que eu posso estruturar isso? E aí, dentro disso, a gente vai abordando esses assuntos com base na legislação e já, provavelmente, com a notícia da entrada em vigor da nova lei. Com certeza, doutor Armando, doutora Andressa, nós convidaremos vocês para próximas lives. Foi muito bom o nosso bate-papo, gostamos muito e agradecemos novamente, né, vocês terem compartilhado esse conhecimento conosco. Agora eu quero falar aqui quem foi o ganhador, o sortudo ou os sortudos, né? A Conceição Aparecida de Oliveira, ela ganhou um brinde da Sim. E também o Pedro Henrique Carpanelli também ganhou. Então, para vocês, ganhadores, nós entregaremos os brindes amanhã, a partir das 10 horas, até às 6. Pode vir aqui falar com o Cláudio, comigo, que nós entregaremos a vocês. Então, muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora Andressa. Uma boa noite, um bom descanso. E os ganhadores, bom, eu gostaria aqui também de falar que siga a Associação Comercial nas redes sociais. Muito obrigada a todos que participaram e boa noite. Boa noite a todos.